Oi, queridos sangues azuis, estamos nós aqui de novo, diretamente do Lab do DMC de São Paulo, e vamos falar de um assunto que foi discutido no Instagram, que foi sobre perda de resistência e apodrecimento do tecido. Sim, gente, essa temática aí, barra problemática, que por via, às vezes, acontece, não é pouco não, e desespera todo mundo, desespera o pessoal que compra o tecido, o pessoal de lavanderia, a própria tecelagem. Então vamos aí falar as causas, ou principais causas, ou que pode levar a esse apodrecimento, tá? Barra perda de resistência do tecido. Algumas coisas são responsáveis ou contribuem para que haja esse apodrecimento da fibra. Falando de enzimas para estonagem, vale ressaltar que hoje em dia elas estão muito mais modernas e muito mais eficientes e até mesmo muito mais perigosas. Porém, entregando assim resultados cada vez melhores e com melhor performance. Há algo que corriqueiramente acontece, eu fico aí ó, só observando, e eu vejo que é ignorado por algumas lavanderias e até mesmo por alguns fornecedores de produtos químicos ou fornecedores de tecelagem. Acho que fornecedores de tecelagem não, mas fornecedores de químicos sim, pode acontecer. Que é a inativação desta enzima. A famosa neutralização enzimática. Ju, mas como que é feita essa neutralização barra inativação da enzima? Vamos lá que eu já te conto. Gente, é muito fácil, é muito simples. Geralmente a gente usa um álcali. E Ju, o que é um álcali dentro da lavanderia? Vamos falar de nome de produtinho aqui que a gente tanto conhece, que é comum aí pra nós, lavandeiros e jeanseiros. O produto mais popular, assim, de bom custo-benefício, vamos dizer até mesmo baratinho, e um dos mais seguros também é a barrilha. A barrilha, gente, isso mesmo. Vamos falar de nebulização. Cuidado com as enzimas e clareamento quando o processo for nebulizado. Como diria um grande amigo meu aí, esse trio é parada dura. Clareamento, enzima e nebulização. Cuidado. Não souber dosar essa quantidade aí, essa tríade, meu filho, não sobra nem o zíper. Ou sobra só o zíper, pra ser sincera. Porque, né, gente, pelo amor de Deus, com a qualidade de alguns zippers aí que a gente tá tendo no mercado, isso também não ajuda a gente a ajudar, né? Qualidade de zíper, qualidade de forro, qualidade de linha, e nem vamos entrar nesse assunto aí, porque senão vai ser o quê? Tema para outros vídeos. Sabia que o apodrecimento ou enfraquecimento da peça também pode acontecer com fibras, com tecidos compostos 100% de algodão? E algodão pesado também, tipo 11, 12, 13 onças, sim, pode acontecer, e cuidado! Outro fator de risco, gente, é o forro. Cuidado, sempre que eu pauto forro em algum talk, em aula, em alguma conversa, meu filho, ó, forro, como diria, dá pano pra manga. Um fator que vira e mexe, eu vejo aí que acontece, é o seguinte: a lavanderia estona e deixa ali de molho pra fazer o sky depois, ou no dia depois, ou depois. Tem casos aí, gente, que eu fiquei sabendo, de lavanderia que deixam até 2 dias. Isso, até 2 dias estonados sem neutralizar a enzima para poder fazer o sky depois. O que você acha que acontece? Depois é culpa de quem? E se essa água for de reuso, então, meu Deus, só por Deus, oremos. Oremos para o quê? Nossa Senhora do enfraquecimento da fibra. Falando de clareamento, vamos às enzimas para fazer nebulizado. Pai amado, agora eu tô falando de um assunto aí que vão querer a minha cabeça ou vão realmente concordar comigo. Não vai ter meio termo nesse assunto. E que venham as tretas. Eu falo isso, gente, é porque essas enzimas para nebulizado, geralmente elas são muito mais concentradas. E por isso, testes são mais do que nunca imprescindíveis de serem feitos. Por isso, saber o tipo de tecido, o tipo de artigo que você está trabalhando é extremamente importante. Entenderam? Entendeu aí, marca, que não gosta de mandar o nome do seu artigo para a lavanderia de medo da concorrência pegar? Sim, isso acontece. Porém, não precisa mandar o nome do seu artigo, mas para a lavanderia já ajuda se você mandar a construção do artigo e o fornecedor, né? Porque a gente também começa a pegar o quê? As manhas de trabalhar com uma tecelagem ou com outra. Considerar o tipo de construção do tecido também é muito importante. Eu já vou dizer o porquê. Porque o tecido, às vezes, é pesado, mas a quantidade de fios é pouca comparando com o peso que ele tem. Outro ponto que pode acontecer, essa perda de resistência e enfraquecimento da fibra, é no usage. O tempo entre que a peça é aplicada, o usage e a sua neutralização. Isso, gente, é muito importante e poucas pessoas consideram esse tempo entre que você bate um usage e que faz a neutralização.
Mais uma vez, estou eu aqui falando do que? De neutralização. Vocês entenderam que isso é importante? Por isso que não dá para pular o passo a passo da lavanderia. Lembra da tal economia porca de tempo, de processo? Neutralização, enxágues, vocês já sabem, né? Já estou mais que acostumada a falar isso aqui. Tem aquela máxima de neutralizar a enzima com alta temperatura. Então, bora lá. Essa alta temperatura você tem que considerar se o seu tecido vai aguentar, se a fibra dele vai aguentar, se a construção vai aguentar, o tingimento, enfim. Porque a gente sabe que quanto mais temperatura a gente coloca num artigo, mais tem a sangria do índigo. E aí você quer controlar essa sangria. E, gente, é um paranauê sem tamanho aí. Por isso, eu acredito muito em neutralização. Pode ser com a barrilha, gente. Bora lá, tem tantos outros produtos tão modernos de alta performance no mercado. Mas eu tô falando de um super baratinho, melhor custo-benefício que tem. E super eficiente e seguro. Tem uma tecelagem que compartilhou comigo aí um case, tá? Ele falou o seguinte, que eles fizeram um estudo onde eles lavaram várias peças de artigos diferentes. Todos eles com trama de algodão ou na trama tinha algodão e elastano. E a amostragem foram 2 peças por artigo. Essas peças acabaram passando todas pelo mesmo processo. Só que uma dessas peças passou pelo processo de inativação da enzima e a outra não. E eles me contaram que depois eles testaram a resistência no dinamômetro logo após a lavagem, tanto a com inativação, né, neutralização, tanto a sem inativação. E ambas apresentaram o mesmo resultado. Foca bem, elas apresentaram o mesmo resultado no dinamômetro logo após saírem da máquina, logo após elas ficarem prontas. Porém, eles refizeram esse teste 45 dias depois. E adivinha o que aconteceu? Nas peças que não foram inativadas, houve uma perda de resistência de 30% da fibra. O que mostra, na prática, que essa enzima continuou trabalhando. Então, pode não acontecer na hora, mas pode acontecer depois. Tenho certeza que muita gente aí já pegou esse caso e ficou meio sem entender por quê. Porque achou que é só na hora que o BO acontece. Não. Pois bem, estamos aqui para falar que não. A enzima continua agindo, por isso ela precisa ser inativada. Em um tecido grosso, em um tecido pesado, o problema pode até passar batido. Mas em tecidos mais leves, com fios mais finos, essa problemática se torna muito mais evidente. Gente, eu digo mais uma vez, esse processo de inativação da enzima é ultra simples e barato e faz sim toda a diferença para a qualidade do seu produto. Outro erro muito comum é não observar o que está sendo lavado. E, gente, isso é muito corriqueiro. Não se observa o que está sendo lavado e, por isso, não faz os ajustes adequados de intensidade, de proporções, de cálculos. O tempo de lavagem adequado para o peso e para a construção do artigo. Tem-se que adequar a lavada, sim, para construção, tingimento, peso e composição. É muito mais comum do que a gente imagina ver a lavanderia aí tratando um tecido de 8, 9 onças como se fosse um 10, 11, 12 onças. Você acredita? E é verdade. Vamos falar na peça em si, aonde que essa perda de resistência da fibra e do tecido mais comumente acontece. São em lugares onde existem a sobreposição de camadas de tecido, sabe? Onde fica ligeiramente mais grosso. Isso acontece porque lá fica um residual de enzima mais concentrado, que por conta da falta de enxágue inadequada, inativação, lá, que a gente já sabe, ele acaba se concentrando mais lá. Boca de bolso, pra mim, talvez seja o lugar mais comum onde isso acontece, porque além da concentração de enzima ser maior lá, a ponta do bolso acaba fazendo um maior atrito e tem um desgaste maior também nesse local. Nesse local, uma solução muito simples, gente, é o reforço interno na costura. Acreditem, um reforcinho ali, ó, resolve todo o seu problema. A perda de resistência também pode ser muito evidenciada aonde tem esse travete. Tá aí um maquinário, um processo de costura tão importante para a peça de jeanswear, porém muito problemática para a gente de lavanderia. Clareamento com cloro e com ativador também deve ser muito bem controlado o seu tempo, sua temperatura e principalmente o seu pH. Uma coisa nova aí no mercado, tá? Que é o Booster, ou ativador de laser. É uma ferramenta incrível, né? É um produto químico incrível, muito versátil. Porém, deve-se observar como se trabalha a sua concentração, porque ele pode afetar a resistência do tecido. Principalmente nas partes que forem expostas ao laser.
Resinas de acabamento, as resinas também podem ocasionar a perda de resistência. E geralmente elas estão muito ligadas ao seu fator de cura, né? A temperatura e como ela é curada. Então vale muito a pena aí você pegar a ficha técnica do seu tecido e ver qual que é a temperatura máxima indicada para ele de cura. Porque por muitas vezes, às vezes se cura 150, 180 graus e aí você vai ver lá na ficha técnica do tecido, tá? Para não comprometer as qualidades e as características elastométricas do seu artigo, recomenda-se usar até 120 graus. Se você fez aqui, usou 150, 160. Pontos para considerar e observar. Nem todo problema é lavanderia e nem todo problema é tecido. O bom senso e uma análise crítica muito criteriosa devem ser feitas. É muito importante frisar que essa problemática é mais comum em tecidos com trama celulósica, tipo algodão, liocel, viscose. Geralmente o urdume é 3 vezes mais resistente que a trama. Já nos tecidos com trama de poliéster, a enzima não faz efeito algum nessa trama, ou faz pouco efeito. Ju, como saber se é culpa da lavanderia? Gente, a gente não tá aqui pra contar nada pra ninguém, tanto que eu falei que precisam ter critérios, né, pra você poder analisar isso. Porém, um indicativo é que se o forro também tiver enfraquecido, ou tiver apodrecido, ou tiver rasgado, aí sim pode estar um indicativo que a problemática esteja na lavanderia, né? Que essa lavanderia falhou em algum ponto, aí alguma coisa não foi muito bem observada ou muito bem trabalhada. Sabe aquele teste de resistência, puxando o tecido na mão ou puxando a boca de bolso na mão? Pois bem, né, gente, é uma coisa meio que receita de vó. O certo mesmo é você fazer o teste num dinamômetro. E a comparação deve ser feita de acordo com as normas da ABNT, para cada faixa de peso de tecido. Nenhuma norma, gente, de nenhum lugar do mundo, acredito eu, me corrija se eu estiver errada, consideram a resistência do tecido pós-lavagem. A ABNT, que é a que segue aqui no Brasil, separa o tecido plano em 3 faixas, com valores mínimos de resistência para cada uma delas. A ABNT separa em leve, médio e pesado, sempre analisando o tecido em cru e o teste pós-lavagem para fazer essa análise comparativa de quanto o tecido perdeu de resistência. De lavanderia e desenvolvimento não é uma ciência exata, a gente já tem noção disso, né? Múltiplas provas são necessárias para que a gente chegue a um resultado balanceado entre custo, visual e resistência. Existe perda de resistência, mas também existe deslizamento de costura, que são coisas específicas e distintas e com testes de laboratórios específicos para cada uma delas, para que tenhamos resoluções dessa problemática completamente diferentes. Muito dessa problemática de apodrecimento e enfraquecimento de fibra se deve à falta de informação, mas na verdade não é uma falta de informação que não existe no mercado. Ela existe, mas é uma falta de buscar essas informações, sabe? O primeiro vídeo que eu fiz pro meu canal no YouTube, que aliás eu acho que eu vou fazer uma versão atualizada dele, foi como ler um book de tecido, tá? Como, Ju, tem que ler um book de tecido, não é só ver, não, gente. Existe toda uma parte técnica ali que é importante você analisar e ter essa compreensão. E saiba que lá estão todas as informações básicas que você precisa. E se eu não tiver essas informações, como uma literatura específica do artigo, é só ligar para a tecelagem e pedir, porque sim, gente, se tem uma coisa que é legal e que funciona, é sempre essa assistência técnica de tecelagem. Gente, é muito bate-pronto. Você liga, o cara já te manda na hora, assim, já desenrola com você. E só a tecelagem, vocês estão de parabéns. Isso sempre foi muito legal e tá cada vez melhor. E essa informação que existe no book, ela vai se perdendo ao longo do processo, sabe? Ela se perde uma vez que ela já vai pra modelagem, que ela vai pro corte, que ela vai pra costura. E, meu filho, quando chegou na lavaderia, então, o alemã sabe-se o nome do artigo, sabe-se lá o que tá lavando. E uma dúvida que não quer calar, Ju, este enfraquecimento pode vir de fábrica, pode vir da tecelagem? Gente, pode sim, mas eu digo que isso não é comum de se acontecer, tá? Quando eu digo ninguém faz um tecido pra dar errado, todo mundo faz tecido pra dar certo. Mas pode acontecer sim, eu vou te dizer como. Uma das causas pode ser um aparelho que mede a concentração de soda cáustica ou o que mede o pH. Se esse aparelho estiver desregulado, aí sim a gente tem uma possível causa do enfraquecimento que pode vir de fábrica. Nisso, se ele estiver desregulado, ele pode mandar um nível muito alto de soda cáustica e até que esse problema seja identificado, sim, o tecido pode ser liberado aí com uma baixa resistência. Daí, quando o tecido chega na lavanderia, ele já chega com uma perda de resistência absurda, sabe? Que ele já rasga de fora a fora. Mas vale ressaltar que isso é muito raro de acontecer. E, gente, não é um rasgar de fora a fora, assim, na lateral do bolso, sabe? Ela é rasgar do nada, no meio do nada, o tecido rasga. Porque essa, rasgou na lateral
lateral do bolso de fora a fora. Isso aí geralmente tem muito a ver com costura e a falta de inativação da enzima na lavanderia. Mas quando essa problemática acontece aí dentro da tecelagem, isso também acaba sendo muito fácil para eles identificarem, tá? Então pode sim acontecer, digo que é raro e também digo que é fácil deles identificarem. E quem acaba identificando isso geralmente é o departamento de controle de qualidade da tecelagem. E existe também uma culpa que eu costumo pontuar muito em aula, que é o desencontro das informações, né? Ou a perda dessas informações durante o processo. Vamos supor, o designer ou o estilista cria aí um produto. Ele escolheu um tecido fino, de fio fino, leve, para fazer um mix de estonagem e de lavez dentro da lavanderia. Entendeu quando eu falo de engenharia de produtos? Se na concepção ele já começa errado, vai dar tudo errado, pode ter certeza. E imagina ainda se esse tecido tiver uma carga de corante muito alto e o visual desejado seja um delavê, um hiper destroyer. Ó, já deu errado, esquece. Lavanderias, tá? Reforçando aqui a parte de comunicação que eu tanto gosto e levanta a bandeira. Todas as tecelagens, ou a maioria das tecelagens que eu conheço, tem geralmente um consultor ou tem um departamento que é de fácil acesso. Então, pelo amor de Deus, gente, tem dúvida, já entre em contato com a tecelagem para saber um pouco mais desse artigo. Porém, a lavanderia só consegue entrar em contato com a tecelagem uma vez que ela sabe que artigo que é, né? Você, pelo amor de Deus, então entra em um acordo com a tua lavanderia. Se você não quer que a informação saia, se você não quer que seu concorrente fique sabendo, vocês vão ter que entrar num acordo aí, gente. Mas que essa informação tem que ser distribuída, tem. Trabalhe, sei lá, em confidencialidade para resolver esse problema. As peças têm que chegar na lavanderia com todas as informações dela. É a mesma coisa, gente. Se você comprar um carro, você não sabe se ele é álcool, diesel ou gasolina, ou se ele é flex. Você vai abastecer como? Informações sobre peso, percentual de stretch, tipo de tingimento, se tem sulfuro ou não, se tem alta carga de corante ou não. Enfim, coisas que você já sabe, porque a gente sempre tá desmistificando aqui, tá? Todo mundo tem que saber essas informações, eu tenho certeza que isso ajuda e muito. Então é isso, gente. Mais um vídeo aqui entregue pra vocês, onde desmistificamos mais essa problemática do nosso universo azul do Denim, diretamente aqui do Lab do Denim de São Paulo. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.